Bom dia, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou a Michele, estou aqui com vocês mais esse dia precioso, que é o dia 12 de julho de 2026. Nesse horário que estou aqui orando com vocês, eu estou orando, são 6 horas da manhã e 19 minutos, né? Então, que eu possa estar orando com vocês durante todo o dia, né? Porque acredito que cada vez que essa oração é ouvida, mais uma vez eu estou orando para a glória do Senhor. E hoje é domingo, né? 12 de julho. E o nosso alvo da oração no dia de hoje é a Igreja de Jesus, né? Eu trago aqui uma palavra para nós, que está no livro de 1 João, capítulo 3, dos versículos 10 até o 18. Acho importante ler todos esses versículos com vocês para que nós possamos entender o contexto da palavra do Senhor. E assim diz a palavra do Senhor: Nisto, os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas próprias obras eram más e as de seu irmão justas. Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida, e vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Nisto percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Porém, quem tem os bens deste mundo e vê que seu irmão necessita e fecha-lhes suas entranhas de compaixão, como habita nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós vivemos nas nossas igrejas, né? A gente ora no domingo por todas as igrejas de Jesus Cristo aqui de Niterói e das cidades dos irmãos e irmãs que estão aqui comigo. Oro pela minha igreja, mas são por todas as igrejas, porque as discórdias entre os irmãos acontecem em todas as igrejas, acontecem em todos os lugares, porque todos nós somos diferentes, né? Então, assim, é um relacionamento, né? Você lidar com outra pessoa é sempre um relacionamento. É muito fácil quando lidamos com uma pessoa que pensa como nós, que aceita nossos conselhos, que faz o que a gente pede. É muito fácil amar uma pessoa assim. Mas e aquela pessoa difícil, que questiona tudo, que não concorda, que falta a um compromisso, sabe? São tantas coisas que acontecem que nos desagradam, que, entre aspas, é muito fácil não gostar dessas pessoas, mas não é o nosso papel. O nosso papel é viver em comunhão com os irmãos, porque assim o Senhor determina, é um mandamento. Nós temos que entender essa verdade, que nós temos mandamentos para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós muitas vezes é muito desconfortável. É lidar com os irmãos difíceis, porque os irmãos difíceis nos tratam. Irmãos, não pense vocês que vocês são todos muito legais, e eu também falo por mim mesma. Com certeza, devem ter irmãos que não concordam comigo em muitas coisas e que se afastam, e assim como vocês também.
A gente acha que sempre é muito legal, mas nem sempre somos muito legais, sabe? Então, a gente precisa entender essa verdade. Amar o próximo como a nós mesmos é um mandamento, não é um pedido, não é uma faça isso para que vai ser legal para você. Não, é um mandamento. E quando não cumprimos o mandamento, nós estamos pecando, estamos em pecado, e o pecado nos separa do Senhor. Irmãos, que possamos viver essa verdade em nosso coração. Nós precisamos amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Tá? Nós precisamos amar de verdade. Não ficar falando das pessoas que a gente não concorda para ninguém. Nós precisamos ter outra postura. Tá? Nós precisamos amar. Amar não significa que a gente tenha que estar colado com essas pessoas. Nós temos que amar e não ficar comentando sobre elas em nenhum tempo. Amar, servir ao Senhor juntos, se for o caso, e amar, assim como Jesus nos amou e não merecíamos e não merecemos. Que lembremos disso. Vamos orar. Ó Santo Deus Todo-Poderoso, Senhor, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Senhor, pela dádiva da vida. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom o tempo todo e as Tuas doces misericórdias já foram renovadas nessa manhã. Louvado seja o Teu santo e glorioso nome. Bendito seja o Senhor, que vive e reina para sempre. Pai querido, em nome de Jesus, coloca em Tuas mãos, Senhor, as Tuas igrejas nessa cidade de Niterói e nas cidades dos irmãos que estão orando comigo aqui nesse dia. Pai, cuida das nossas igrejas. Senhor, visita cada igreja, que haja um entendimento, Senhor, que precisamos viver em união, te buscando em espírito e em verdade, que precisamos parar de brigar dentro da igreja, que precisamos ser exemplos para quem está chegando, Deus. Quantas e quantas pessoas saem dos seus caminhos, Senhor, por decepção com outras, com líderes, Pai, muitas vezes, líderes que não dão exemplo, líderes que têm um comportamento arbitrário, que não têm um comportamento como o teu, de amor, de compreensão, de compaixão. Sabe, Deus? Então, em nome de Jesus, Senhor, coloca amor nos nossos corações pelos irmãos, por aqueles irmãos mais difíceis, por aqueles irmãos que a gente não consegue entender, por aqueles irmãos que nos confrontam o tempo inteiro. Senhor, em nome de Jesus, que possamos ter esse discernimento, Pai, que possamos ter a Tua sabedoria, Senhor, e que não fiquemos comentando sobre irmão nenhum ou irmã nenhuma para ninguém, que possamos, Senhor, orar, ao invés de comentar, mas que o Senhor abençoe, que oremos para que o Senhor abençoe a vida dos irmãos que são difíceis, Pai. Senhor, que não sejamos pedras de tropeço na vida de nenhum irmão, e que nenhum irmão, Senhor ou irmã, saia da Tua presença por causa de nenhum de nós da igreja, Deus. Que nós possamos ser Teus exemplos, ser exemplos do Teu amor para esses irmãos, Pai. Principalmente os que chegaram há pouco tempo. Que possamos, Senhor, ser exemplos de um coração queimando no primeiro amor constantemente, independente do tempo que estamos na Tua presença, Senhor. Que possamos ser humildes, que possamos ser simples, que possamos, Senhor, viver a Tua palavra. É isso que precisamos, Senhor, viver a Tua palavra em plenitude e estarmos no centro da Tua vontade, Santo Deus. Senhor, abençoa, Senhor, toda a ministração da Tua palavra no dia de hoje, todos os pastores, todos os ministros que vão nesse dia pregar a Tua palavra, que vão ali dizer a Tua palavra para os membros, para todas as pessoas que estiverem ali ouvindo. Então eu clamo, Espírito Santo de Deus, fala ao coração de cada um de nós. Senhor, fala o que precisamos ouvir nesse dia. Em nome de Jesus eu peço.
E, Senhor, também clamo em nome de Jesus que o Senhor acampe os seus anjos ao nosso redor e que sejamos invisíveis para o inimigo, Senhor, nós e nossa família, e que possamos ter um dia que te glorifique em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus eu oro agradecida. Amém. Glória a Deus. Amém.